Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias mais emocionantes da Bíblia, que fala sobre sonhos, família, traição e esperança. É a história de José, um jovem que teve sua vida completamente transformada. Imaginem uma terra antiga, onde um homem chamado Jacó vivia com seus 12 filhos. Entre todos eles, havia um que era especial: José, o 11º filho. Desde pequeno, José demonstrava um coração puro e uma sabedoria única, o que fazia seu pai ter um carinho especial por ele. Para demonstrar esse amor, Jacó fez algo que mudaria para sempre a história dessa família. Presenteou José com uma túnica especial, tecida com as cores mais belas que se podia encontrar. Era um presente que simbolizava não apenas o amor de um pai, mas também uma distinção entre os irmãos. Mas vocês sabem como é a vida em família, não é mesmo? Nem sempre é fácil lidar com preferências. Os irmãos de José começaram a nutrir um sentimento amargo em seus corações. Cada vez que viam aquela túnica colorida, a inveja crescia ainda mais. Como se não bastasse, José começou a ter sonhos muito peculiares. Em um deles, ele e seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam ao seu redor. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Inocentemente, José compartilhou esses sonhos com sua família. Podem imaginar a reação dos irmãos. "Você pensa que vai reinar sobre nós?" perguntavam com desdém. O pai, mesmo admirando o filho, o repreendeu. "Será que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você?" A tensão foi aumentando dia após dia. Os olhares tornaram-se mais frios, as palavras mais ásperas. José, ainda jovem e inexperiente, não percebia o perigo que se aproximava. Um dia, quando seu pai o enviou para ver como estavam os irmãos que pastoreavam o rebanho, eles viram a oportunidade que tanto esperavam. Ao avistarem José se aproximando com sua túnica colorida, os irmãos tramaram um plano terrível. Primeiro pensaram em matá-lo, mas Rúben, o mais velho, sugeriu que o jogassem em uma cisterna seca. No fundo, ele planejava voltar mais tarde para salvar o irmão. Imagine a cena: José, aquele jovem sonhador, sendo agarrado pelos próprios irmãos, tendo sua amada túnica arrancada e sendo jogado numa cisterna escura e profunda. Seus gritos e súplicas ecoavam, mas não encontravam compaixão nos corações endurecidos de seus irmãos. O destino, porém, tinha outros planos. Uma caravana de mercadores ismaelitas passou por ali, a caminho do Egito. Judá, outro dos irmãos, teve uma ideia. "Que proveito teremos em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo a esses mercadores." E assim foi feito. Por 20 moedas de prata, José foi vendido como escravo. Os mercadores o amarraram e o levaram junto com suas mercadorias em direção ao Egito, uma terra distante e desconhecida. O jovem sonhador, agora prisioneiro, olhava para trás com lágrimas nos olhos, vendo sua vida, sua família e seus sonhos ficarem para trás. Mas essa história não termina aqui. O que aconteceria com José no Egito? Seus sonhos realmente significavam algo? E como seus irmãos lidariam com a culpa do que fizeram? Se você quer descobrir o desenrolar dessa história incrível, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Os próprios irmãos. Imaginem a cena: José, ainda jovem, chegando ao Egito acorrentado, sendo vendido como escravo para Potifar, um importante oficial do faraó. Mas mesmo nessa situação difícil, José manteve sua fé inabalável em Deus. Sua dedicação e honestidade eram tão evidentes que logo Potifar percebeu que havia algo especial naquele servo hebreu. Em pouco tempo, José conquistou a confiança total de seu senhor, sendo promovido a administrador de toda a casa. Tudo prosperava sob seus cuidados, porque Deus estava com ele.
Mas nem tudo eram flores. A esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José permanecia firme em seus princípios. Como poderia eu pecar contra Deus? Dizia ele. Até que um dia, numa situação extrema, José precisou fugir, deixando sua capa para trás. Injustamente acusado, foi lançado na prisão. Mas mesmo ali, nas profundezas do cárcere, Deus não o abandonou. José continuava sendo íntegro e servindo a todos. Na prisão, conheceu 2 servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos misteriosos, e José, com a sabedoria de Deus, os interpretou corretamente. Anos se passaram até que o próprio faraó teve sonhos perturbadores. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas mirradas. Ninguém conseguia interpretar, até que o copeiro-chefe se lembrou de José. Diante do faraó, José humildemente declarou: "Não sou eu, mas Deus dará a interpretação." E explicou que viriam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou tão impressionado que fez José governador de todo o Egito. Que reviravolta impressionante! Mas a parte mais emocionante ainda estava por vir. Durante a fome, os irmãos de José vieram ao Egito buscar alimento. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. Depois de testá-los e ver que haviam mudado, José não conseguiu mais conter suas emoções. Em meio a lágrimas, ele revelou: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito." O momento foi de choque, arrependimento e principalmente perdão. José mostrou que Deus havia transformado todo o mal em bem, salvando muitas vidas através dele. Que história incrível de fé, perseverança e perdão. Ela nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um propósito maior. Que possamos, como José, manter nossa integridade e confiar nos planos do Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e comentar amém. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque essa história pode transformar outras vidas também. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos com mais histórias inspiradoras da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.